galera, hoje eu vou começar uma nova série aí que eu vou tentar fazer todo dia, que é falar sobre os acontecimentos históricos de cada dia. Então fiquem com o vídeo. Hoje é o dia da famosa frase Houston, temos um problema. No dia 13 de abril de 1970, a conhecida frase Houston, temos um problema foi dita por Jack Swigert em meio a uma situação que poderia ter terminado em tragédia espacial. 3 astronautas da NASA pela missão Apollo 13 rumo à Lua, a 330 mil km da Terra, perceberam que a nave em que estão a bordo está com uma série de graves problemas decorrentes de uma explosão no tanque de oxigênio. Com o som não se propagando no vácuo, os astronautas não perceberam a seriedade do problema. O percurso da Apollo 13 foi alterado várias vezes, estando sujeito a manobras perigosas de navegação. Finalmente, no dia 17 de abril, a nave aterrissou com sucesso no Oceano Pacífico. Próximo acontecimento: Sidney Poitier é o primeiro negro a ganhar o Oscar de melhor ator. No dia 13 de abril de 1964, Sidney Poitier se tornou o primeiro negro a ganhar o Oscar de melhor ator, pelo seu papel como operário que ajuda a construir uma capela, Uma Voz nas Sombras. Ao receber a estatueta das mãos da atriz Anne Bancroft, ele ganhou um beijo dela na bochecha em um gesto que causou um certo escândalo entre o público mais conservador da época. Ele nasceu em 1924 e era originário das Bahamas. Foi rejeitado inicialmente por causa do seu forte sotaque. Poitier praticou até dominar o modo de falar dos Estados Unidos e assim acabou admitido pela companhia. Ele estreou na Broadway em 1946 e em 1950 atuou pela primeira vez no cinema. Próximo acontecimento: ocorre o massacre de Amritsar. O massacre de Amritsar é o nome de um massacre ocorrido contra manifestantes que reivindicavam a independência da Índia. Esse massacre foi iniciado pelos soldados do Império Britânico em 13 de abril de 1919, na cidade do norte da Índia chamada Amritsar. O evento foi motivado pela extensão de poderes de emergência que o governador britânico assumiu na Índia durante a Primeira Guerra Mundial, para combater a destruição do país. O político indiano Mahatma Gandhi chamou todos os hindus para se oporem à estação. Quando os líderes locais se aliaram ao Congresso Nacional Indiano, foram presos, o que fez com que os seguidores se reunissem para protestar. As tropas sob o comando do general Brigadier foram enviadas para restaurar a ordem. As forças de dia foram até a praça mais importante da cidade e se enfrentaram com 20 mil manifestantes armados. Posicionaram-se na única saída da praça e foi quando o Dier ordenou que as tropas disparassem sem avisar a multidão, que incluía mulheres e crianças. Cerca de 1.600 balas foram disparadas durante 10 a 15 minutos. Estimou-se um total de 300 mortos e 1.200 feridos, aproximadamente. Próximo acontecimento: primeira execução do hino nacional brasileiro. Em 13 de abril de 1831, foi executado pela primeira vez o hino nacional do Brasil. A música, composta por Francisco Manuel da Silva, era inicialmente chamada de Marcha Triunfal. Ela foi criada para comemorar a independência do nosso país em relação a Portugal. A melodia se tornou bastante conhecida e já teve 3 letras diferentes. A primeira, de autoria de Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva, tratava da abdicação de Dom Pedro I em 1831. Sua primeira execução aconteceu naquele ano, em um dia como este, no cais do Lago do Paço. Um dos trechos da letra era assim: os bronzes da tirania já no Brasil não roquejam, os monstros que escravizavam já entre nós não vicejam. Com a posterior coroação de Dom Pedro II, em 1841, sua letra foi trocada e a composição passou a ser considerada o hino nacional brasileiro, embora de maneira não oficial. Após a proclamação da República, em 1879, foi aberto um concurso para o novo hino. O vencedor foi Leopoldo Miguel, mas ocorreram manifestações contrárias à nova música, e o presidente da República, Deodoro da Fonseca, oficializou como hino nacional brasileiro a composição de Francisco Manuel da Silva. A obra de Miguel acabou se tornando o hino da proclamação da República. Durante o cenário da proclamação da independência, em 1922, a letra, escrita pelo poeta e jornalista Joaquim Osório Duque Estrada, em 1909, finalmente se tornou oficial pelo presidente Epitácio Pessoa e permanece até hoje. No final de 2009, tornou-se obrigatória a execução do hino nacional ao menos uma vez por semana nas escolas de ensino fundamental no Brasil. Próximo acontecimento:
É fundada a cidade de Fortaleza. Fortaleza é a capital do Ceará, foi fundada em 13 de abril de 1726, ao redor do rio Pajeú. Sua elevação à condição de cidade ocorreu apenas em 1823, mas seu núcleo original remonta ao século XVII. A ideia de Portugal era estabelecer no local um forte que servisse para defender a região contra ataques estrangeiros e facilitasse o contato do norte do Brasil com o resto do Brasil. O domínio português no Ceará foi interrompido em dois momentos pelos holandeses. Em 1637, quando conquistaram o Forte de São Sebastião, e em 1649, com a construção do Forte Schonenbrock. Com o retorno do domínio português, em 1699, foi criada a Vila de Fortaleza, que permaneceu sem expressão política e econômica por mais de um século. No final do século XVIII, a produção e o comércio de algodão foram os pilares da economia cearense, favorecendo seu desenvolvimento comercial e político, criando condições necessárias para a separação de Pernambuco em 1799, no final do século XIX. A cidade já dava sinais de desenvolvimento avançado, com a inauguração de diversas estradas, espaços culturais, hospitais e uma boa base de estrutura administrativa. Tudo isso agregado à beleza natural de 15 praias, distribuídas em 34 quilômetros, contribuiu para que Fortaleza se transformasse em um dos principais destinos turísticos do Brasil. Então é isso, pessoal, esses foram os acontecimentos históricos de hoje. Espero que tenham gostado, deixem um like, se inscrevam e até a próxima.